programa de hoje recebemos Alessandra Andrade para conversar sobre o tema Mundo VUCA. Ela que é formada em administração com especialidade em empreendedorismo e startups. Seja bem-vinda no nosso programa, Alessandra. Eu que agradeço o convite. Um olá aí para todo mundo que está nos assistindo. Agora já me explica o que é o Mundo VUCA. É um mundo que você vive hoje. A gente costuma muito falar de gerações, né? Isso é muito, todo mundo conhece, já ouviu falar, porque esse da geração X, geração Y, os millennials, né? Isso é um conceito bem compreendido. Quando a gente fala em geração, na realidade a gente está falando de early adopters. São pessoas que adotam comportamentos antes dos outros. A sociedade, ela vai impactando a gente, faz com que a gente tenha determinados comportamentos. E aí, os jovens, né, que têm menos repertório, menos barreiras, acabam manifestando comportamentos antes das pessoas que têm mais referência, mais educação formal, mais restrições, né? Então, daí a gente começa a falar, porque o millennium se comporta de tal forma, a geração X se comporta de tal forma. Mas por quê? Por que que eles se comportam assim? O que que originou isso, né? Então, quando a gente fala dos millennials, teve uma sociedade, teve um mundo em volta que forjou esse comportamento, que criou os millennials. E esse mundo é o mundo VUCA. E VUCA é o acrônimo para volátil, incerto do uncertain em inglês, complexo e ambíguo, que é o que a gente vive hoje, né? Nada é mais tão concreto como era há 15, 20 anos atrás, né? A gente vive hoje diversas tendências, como fake news, né, pós-verdade. A gente vive também num momento onde as pessoas estão centradas nelas, né, não mais no ambiente. Você deve lembrar, eu era assim, quando eu tinha 20 anos, eu ia viajar, voltava com o meu albinho de fotos, né, e só tinha foto de paisagem, né. Agora, se você não tiver na paisagem, né? Então toda a dinâmica foi mudando e fez com que as pessoas fossem adotando determinados comportamentos. Então nada mais é tão previsível como era antes, né? A gente conseguia ter planejamentos de mais longo prazo, né? A gente acreditava que o futuro era uma derivação do passado, né? E quando a gente começa a viver nesse ambiente, né, volátil, que pode mudar a qualquer momento, incerto, porque a gente não sabe o que vem por aí, complexo, porque com a internet, com toda a nossa tecnologia, tudo é muito interconectado, né? A gente vive num mundo global, é aquele meio butterfly effect, né? Você muda uma coisa aqui e vai reverberar do outro lado do mundo. E ambíguo, né? Porque as coisas hoje têm muitas interpretações. E aí, como é que você reage a esse mundo, né? É você se adaptar a esse mundo caótico, posso dizer assim, né? E porque a não tecnologia E todos tá indo, nós né? estamos todo vivendo dia. nesse mundo. E você tem que se adaptar. E isso impacta nos negócios, impacta na educação, impacta na família, impacta em absolutamente tudo. E o que isso tem a ver com gestão? Vamos lá. Essa é a parte que eu mais gosto de explicar da história do VUCA. Então vamos pensar, né, as teorias gerais de administração. Eu sou formada em administração, quem conhece, Taylor, Fayol, né? Todas elas vieram nos anos 70, né, no auge da industrialização, indústria de massa, grandes corporações. Então, a administração, a gestão, ela foi pensada para esses ambientes, né? E aí o que a gente aprendeu? Acolher dado, né? Vamos ver análise de performance, vamos fazer indicadores, né? Vamos coletar tudo isso para poder, através dessas métricas que a gente decidiu, analisar o que nós fizemos para ver o que faremos no futuro. As correções que faremos, os investimentos que faremos, partindo do pressuposto que o futuro é uma derivação do passado. Então vamos pensar que eu fabrico lentes de óculos, né? Então tem uma fábrica de lentes de óculos. Então, vou começar a fazer o meu planejamento. Vou ver qual a nova tecnologia que eu posso usar para fazer a curvatura da lente. Ou como é que eu posso fazer para esse vidro ficar mais fino. Ou qual que é o design que vai ser usado, qual que é a moda.
ou qual que é, a lente vai ser quadrada, vai ser redonda, como é que eu posso diminuir os meus custos, e eu vou começar a fazer todo o meu planejamento, coletando esses dados, fazendo essas pesquisas. Só que, do outro lado do mundo, tem 3 nerds trancados numa garagem, desenvolvendo um composto que é um colírio, que você vai pingar no seu olho e ele artificialmente vai fazer uma lente que se desfaz em 24 horas. Como é que vai ser o seu mercado de lentes para óculos daqui 5 anos, daqui 10 anos? Isso não é previsível. Esse tipo de mudança, as inovações disruptivas que a gente tem passado, fazem com que a gente acreditava que podia prever, não pode prever mais. E nesse mundo, né, onde as mudanças são rápidas, o mais importante é você ter uma capacidade de decisão rápida. Outro problema que a gente vive hoje, ou não, né, mas vamos colocar aqui como um problema no nosso esquema. A gente tem muita informação. O tempo inteiro. Quando eu fazia... Eu já estou entregando a idade, né? Só com isso, quando eu fazia a lição de casa, trabalho da escola, eu tinha que consultar a Delta La Russe, a Conhecer e a Enciclopédia Britânica. Sim. Tudo que eu precisava estava ali. Hoje, se você colocar qualquer coisa no Google, são milhões e milhões de respostas, né? E a gente não sabe mais quais fontes são confiáveis, com fontes não são confiáveis. Então, se você esperar ter todas as informações para tomar uma decisão, você nunca vai decidir. Então, uma das coisas que é muito importante, que vem, né, desse comportamento que o mundo VUCA traz, é você ter a capacidade de decidir rapidamente com as informações que você tem no momento. Porque com todas essas mudanças acontecendo, tomar decisão rápida e mudar uma estratégia, às vezes é muito mais importante do que ficar fazendo planejamentos de longuíssimo prazo. Ou esperar para estar pronto. Não, eu não estou pronto ainda, preciso entender isso, preciso saber Mas aquilo. Essa talvez seja a grande diferença, né? Já vou adiantar um pouco o assunto, já estou avançando aqui, entre os negócios tradicionais e as startups. Que antes, quando você ia montar um negócio, quando eu me formei, vou montar uma agência de publicidade. Primeiro eu vou arrumar o escritório, eu vou comprar o computador, eu vou fazer o folder, eu vou montar o site, eu vou fazer a logomarca, fazer tudo isso. Aí depois eu vou sair procurando cliente. Só que hoje, se você for fazer tudo isso, a hora que você chegar no cliente e não for o que o cliente quer, olha o tanto de coisa que você desperdiçou. Então, a mentalidade desse mundo VUCA é ir fazendo enquanto você planeja, né? É tudo ao mesmo tempo. Aprender fazendo. Aprender fazendo. Vai no meio do caminho, andando e já está aprendendo. Act, learn. Act and learn. Esse é o jogo, né? Faz, aprende com erro, e essa também é uma coisa interessante. Quando alguém quebrava no passado, né? Abriu uma empresa e quebrou. Isso era uma tragédia, né? Porque você ficou lá 6 meses montando a agência para ir procurar o cliente. Aí ficou procurando cliente, não deu certo. Aí depois de 2 anos você consumiu um montão de capital, quebrou. Isso é um impacto gigantesco. Hoje, não. A gente busca o fale rápido. Se é para falhar, quanto antes melhor. Se é para errar, quanto antes melhor. Os negócios de startups, eles são desenvolvidos pedaço por pedaço. Eles não esperam estar pronto para ir para o mercado. Então, eu andei aqui um degrau. Validou? Deu certo? É isso que o cliente quer, funcionou, tá bom. Então, qual que é o próximo degrau? É esse. Validou? Funcionou? Ok. Qual que é o outro? É esse. Não validou. Então, você só tem que descer um degrau. Você não volta para o começo da fila. E a partir do momento que você vai interagindo com o cliente, e a gente sempre que quando começa a pensar num novo negócio de startup, a gente parte da premissa de qual problema que eu resolvo, né? Então, você entra num objetivo e às vezes você vai descobrindo que não era bem ali, né? E você tem a maleabilidade de ir se ajustando a sua rota
e continuando e desenvolvendo, não ter o apego a objetivos fixos, como era muito comum termos, né? Sim. Então, toda essa mudança que esse mundo VUCA traz já resultou nesse novo ambiente de negócio. Entendi. Quer dizer, empreender é fácil? Ou é muito volátil, incerto, complexo e ambíguo? Viver é fácil? Nem um pouco, né? Então, assim, acho que empreender hoje está caindo na moda ou no gosto dos jovens, mas não só porque é fácil ou porque é difícil, mas porque o mercado tem mudado tanto, e tem uma pesquisa da Australia Young Foundation, que já passou bastante na mídia, principalmente no ano passado, que 60% das profissões que a gente conhece hoje não vão existir daqui a 20 anos. Então, eu que tenho um papel de educadora, né? Como é que você educa esse jovem se você nem sabe a profissão que ele vai ter? O quanto que isso vai durar? E aí, nem eles sabem, né, na verdade. Nem eles sabem, né? Quem sabe, né? Então, são tantas profissões novas surgindo, então a importância de você dar a esses jovens os skills, né, as ferramentas, para que eles possam se moldando, construindo, prosseguindo nessa complexidade, nessa volatilidade, é extremamente importante. E hoje, com todas as mudanças das relações de trabalho, né, dificilmente você encontra espaços no mercado formal, né? Então, empreender tem sido uma opção de carreira importante. Não é fácil, mas eu acho que a gente está começando a criar aí ferramentas para equipar as pessoas a estarem mais preparadas para empreender. Que ótimo. Bom, o nosso país enfrentou a maior repressão da história, né, nesses últimos 3 anos. Então, como lidar com essa crise, Alessandra? Mudanças de comportamento de mercado e economia retraída. Como lidar com isso tudo? A gente está aqui falando muito de empreendedorismo, mas vale a pena fazer um parêntese que, academicamente, a gente classifica empreendedorismo em 2 tipos. A gente tem o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Eu cuido da parte de empreendedorismo na FAAP. Lá eu tenho a oportunidade de trabalhar muito com empreendedorismo com oportunidade. O que é? É você se preparar, buscar uma oportunidade de negócio, conseguir levantar o capital necessário, os recursos e seguir aquela oportunidade e empreender. Mas a gente tem um outro lado do empreendedorismo, que não é o lado do glamour, não é o lado da startup, que é o empreendedor por necessidade. E nesses momentos de crise, de crise, é isso que acontece. Né? É uma pessoa que perdeu sua posição formal de trabalho, e essa crise, ela foi muito igualitária, né? Não importa a sua classe social, ela atingiu de cima a baixo, né? Então, é uma pessoa que perdeu o emprego, né? Já está na meia-idade, geralmente. Na meia-idade, ou não também, mas assim, foi um arrasa-quarteirão, né? Tem que se reinventar, né? E aí você tem o seu recurso do fundo de garantia, sabe que não vai conseguir uma colocação tão cedo, e você precisa fazer capital, você precisa se sustentar. E aí você vai empreender. Só que quando você vai empreender nesse momento, você não teve o preparo que normalmente o empreendedor por oportunidade tem. E isso faz com que nem sempre esses negócios tenham ali uma novidade, né? Tragam uma inovação, tenham o foco correto no cliente. Então, a chance de insucesso é grande. Então, agora que a gente passou por toda essa recessão, né? Se você pegar, tem um estudo interessante chamado GEM, General Entrepreneurship Monitor. É um estudo que é feito todo ano em diversos países, e aqui no Brasil tem um relatório específico desse GEM. E você vai ver que as taxas de empreendedorismo por oportunidade caíram, enquanto as taxas de empreendedorismo por necessidade aumentaram. Aí agora, se Deus quiser, né? Vamos sair dessa recessão, vamos estar aí numa pegada mais liberal, com incentivo à livre iniciativa, e vamos voltar a crescer. Quando a gente volta a crescer, quando o país volta a crescer, a economia
tá pujante, o que acontece? Novos postos de trabalho se abrem. E aí aquele cara que decidiu empreender para se sustentar, se ele arrumar um emprego, ele volta para o mercado de ele trabalho. volta no mercado e a empresa dele fecha. E aí a empresa dele fecha não necessariamente porque faliu, porque deu errado, porque por ele ela nunca nem teria existido. Sim, né? Foi por uma necessidade apenas. Então, a hora que estiver aumentando, né, a atividade econômica, de repente você vai pegar um dado e vai falar assim, nossa, mas tem tantas empresas fechando. Tem tantas empresas fechando porque, na realidade, elas não queriam nem ter sido abertas, né? Então, a gente tem que ter a sensibilidade de tratar diferente esses dois tipos de empreendedor. Acho que o Sebrae faz um trabalho muito bom para esses empreendedores que precisam, de repente, sim, ser empreendedor. E ser empreendedor, mais do que ser um empresário, né, é uma atitude, né, é um estilo de vida. E não é fácil, né, a pessoa tem que estar acostumada a lidar com risco, né, a ter liderança. Sim. É uma série de comportamentos que muitas vezes não são tão facilmente assim desenvolvidos. Ok. E para finalizar, Alessandra, o empreendedor precisa ficar atento a todas as possibilidades de mercado para poder gerar negócio e não desperdiçar oportunidades. Como se abastecer de informações de qualidade para se manter informado, para tomar decisões mais assertivas? Olha, eu tenho duas dicas que eu acho que todo empreendedor tem que seguir a vida inteira. Lifelong learning, né? Que é, ler jornal, ter fontes confiáveis de economia, de mercado, né? É muito importante você ter esse tipo de informação. E a outra é, faça network, participe de entidades de classe, de grupos de empresário, troque informações, né? Conheça mais. Às vezes as pessoas falam, Alessandra, você tomaria um café comigo? Eu tomo café com qualquer um. Eu quero conhecer mais de todo mundo, porque sempre você vai aprender alguma coisa, sempre vai trazer algo novo para o seu repertório. Então, esse empreendedor, para estar pronto para as oportunidades, ele precisa saber o mundo que ele está vivendo, né? E como é que todos os mercados estão funcionando. Diferente de outras profissões, um médico, um publicitário, o empreendedor ele tem que ser, antes de tudo, um grande generalista. Sim. Né? O empreendedor é muito solitário, né? Por isso os relacionamentos eles são imprescindíveis, né? O network, a troca. É que no final das contas, né, o empreendedor é o cara que vai dar a caneta, né? É o cara que vai poder contratar, mas é o cara que vai precisar em algum momento demitir. Sim. E essa decisão é uma decisão de um cunho muito pessoal, né? Na hora pode se colocar a culpa é da empresa, a culpa é do mercado, mas quem vai assinar o cheque, quem vai assinar a decisão é você, né? E isso é solitário. É verdade. Não dá para dividir com ninguém. É verdade. Bom, adorei conversar com você. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Volte mais vezes, por favor. Vai ser um prazer. Muito obrigada. E para você que quer saber mais sobre os conteúdos do nosso programa, acesse o site, inscreva-se em nossas redes sociais, envie suas sugestões e suas perguntas. Até o próximo programa.